gente! Chegamos para a nossa aula de revisão semanal. Você sabe que é agora a hora da gente ver o que se passou durante a semana, né? Quais foram nossas aulas, os conteúdos. Mas essa semana a gente trabalhou com um gênero textual bastante significativo, que foi o gênero carta aberta. Então, a gente vai aproveitar do gênero textual carta aberta, a gente vai fazer uma mega revisão sobre ela e apontar os aspectos linguísticos dentro do texto, tá bom? Então, me acompanhe aqui, porque a nossa revisão é de carta aberta. Vamos lá! Bem, como hoje é quinta-feira, você sabe que dia de quinta-feira é hora de revisar conteúdo. E quando você quer revisar conteúdo, você pede o quê? Você pede um VAR. E o VAR chega na hora aí, com a carta aberta. Se ele está pedindo, vai ter VAR, não é isso? Vamos tirar as dúvidas, vamos esclarecer algum ponto que você não entendeu. Então, vamos realizar, calma, meu senhor, que já vamos colocar aqui a carta aberta no ar. Vamos primeiro fazer um aspecto geral desse gênero textual, que é a carta aberta, tá bom? Vamos saber o que ela é, qual é a sua importância, a sua finalidade, para poder entender o sentido da circulação desse texto em meio social. Porque, na verdade, quando a gente estuda os gêneros textuais, nós estamos estudando a competência número 1 da língua portuguesa na BNCC. Não só na BNCC, como também no Enem, como no Enseja, como em qualquer avaliação, em qualquer sistema educacional que você trabalha, a competência número 1 em língua portuguesa é a competência leitora com habilidade de leitura, certo? Então, a competência 1 é aquela que estimula a gente a conhecer todos os tipos de texto, entender que o texto não é apenas um material que esteja escrito, mas o texto é qualquer situação de comunicação. Onde você menos imagina que esteja existindo um texto, existe. Até quando você curte um comentário de alguém no aplicativo de comunicação, você está num grupo de WhatsApp, aí alguém postou alguma coisa, você vai lá, clica em cima e curte com o coração o que a pessoa colocou, aquilo é um sistema de comunicação. Então, a competência número 1 de língua portuguesa, de linguagens, é que você entenda o que é texto e que você pratique a função de se comunicar, de ler, de compreender, de falar e de ser compreendido, de ouvir e de entender, compreender, interpretar o mundo, todo tipo de leitura. Então, todos nós temos que aprender qual é a finalidade dos textos dentro da nossa situação social. Por que que esses textos existem na nossa sociedade? Logo, a carta aberta não existiria se ela não tivesse uma finalidade, se ela não tivesse um propósito a se apresentar. Então, vamos lembrar o que é a carta aberta. Carta aberta não é aquele envelope que chega à sua casa e já veio mexido, não, já veio aberto, não. A carta, ela pertence ao gênero epistolar. Geralmente, você já entende que carta é um texto confidencial, não é verdade? Quando você pensa em carta, você já pressupõe um texto confidencial, ou seja, um texto que alguém envia para você e que é inviolável. Se alguém violar o texto, uma carta que está endereçada para você, se alguém abrir uma correspondência sua, isso é crime. É previsto pelo Código Civil, sabia disso? Então, a carta aberta, ela não tem esse caráter de confidencialidade. Ela não é feita para uma pessoa, mesmo que seja, mas ela é feita para ser lida por todos. Então, a carta aberta é um gênero textual público. Olha aí, a primeira característica da carta aberta é um gênero textual público. E o que quer dizer público, professora? Quer dizer que qualquer pessoa pode ter acesso a essa carta. Todos podem ler e tem mais.
Quanto mais pessoas lerem o texto, mais esse tipo de carta, esse tipo de texto terá alcançado a sua finalidade. Porque a finalidade dele é exatamente chegar ao conhecimento do maior número possível de pessoas, tá bom? Então, a carta aberta é um texto público e a função dela é de se posicionar sobre um determinado tema. Se você vai se posicionar sobre um tema, a carta aberta é um texto o quê? É um texto argumentativo, não é isso? Toda vez que você se posiciona, você tem que ter argumentos. E o que são argumentos? São as validações que você coloca para sustentar o seu posicionamento, para sustentar a sua opinião. Então, como todas as cartas, assim como todas as cartas, a carta aberta também possui o remetente, que é a pessoa que escreve, possui um destinatário, que é a pessoa para quem se escreve. Toda carta tem isso, né? Tem a pessoa que escreve, eu, para quem eu estou escrevendo. O destinatário, a pessoa que vai receber a minha carta. Eu também vou colocar uma data, certo? Para que ela não perca, para que ela não se perca no tempo. Eu vou também colocar o local de onde eu estou escrevendo. E no final da minha carta tem que ter a minha assinatura, porque a carta não pode ser anônima. Carta anônima é fuxico, não é isso? Carta anônima não é carta, não é texto que se leva a sério. Ok? Então, carta aberta tem que ter quem escreve, para quem escreve, tem que ter a data, o local, a assinatura. Até que a data e o local é o de menor importância na carta aberta. Porque por estar gerando um tema de muita importância à sociedade, de muita relevância no aspecto social, ela termina sendo, digamos, atemporal. Ela pode ser lida em qualquer época, em qualquer momento, ela não tem um momento determinado. Porque como ela aborda problemas sociais, problemas que perduram por muitos tempos, elas terminam trazendo essa contemporaneidade sempre que você a lê. Se você lê uma carta aberta de 2019, falando sobre a preocupação com o clima no mundo, você jura que a carta foi escrita ontem, porque o contexto, o tema, o assunto é tão relevante hoje como era importante na época em que foi escrito. Por isso que data e local nem sempre é necessário, é obrigatório, mas pode constar, não tem nenhum problema de constar. Em carta confidencial ou em carta comercial, por exemplo, né, data e local são obrigatórios, tem que aparecer. Na carta aberta não é obrigatório, mas pode constar. A mensagem da carta aberta, mensagem, o que é mensagem, professora? É o conteúdo, é tudo que você escrever. Por exemplo, a carta aberta, ela trabalha com problemas sociais, não é isso? Trabalha com temas, olha ali, diz que você vai se posicionar sobre um tema. Digamos, um dos temas que a gente discute bastante hoje é o papel da mulher na sociedade. A igualdade de gêneros, não é isso que a gente trabalha? A gente bate muito, a gente luta pela igualdade de gêneros, da mulher ser reconhecida no seu papel profissional tanto quanto um homem é reconhecido. Por que que mulheres que ocupam a mesma função, como as jogadoras de futebol, por exemplo, você tem a jogadora Marta, né, uma das melhores do mundo, e o salário da Marta não chega a 1/3 do salário do Neymar, sendo que Marta é tão jogadora quanto o Neymar. Mas por quê? Por que o salário das jogadoras de futebol é inferior ao salário dos jogadores de futebol? Então, isso é uma questão de gênero, é não dar importância ao trabalho da mulher. Então, nós temos muitas mulheres que ocupam funções iguais às dos homens e ganham salários inferiores pelo fato de serem mulheres. E não só no Brasil. Eu tenho acompanhado algumas outras culturas, como a cultura coreana, por exemplo, a Coreia do Sul, e a própria China, também paga salário inferior à mulher do que o salário masculino. Mas por que, professora, essa cultura? Antes era para estimular a mulher a ficar dentro de casa, cuidar da casa e do marido. Quer dizer, a mulher não vai sair de casa para ganhar um salário mínimo.
Se ela vai ter que pagar, no mínimo, um salário mínimo para uma babá ficar tomando de conta da filha dela, ainda tem que assinar a carteira, etc. e tal. Então, devido a esses fatores, a mulher passava a ganhar menos que o homem. Passa. Uma parte boa das mulheres, ocupando a mesma função, ainda ganham salários desiguais aos homens. E isso é uma luta da nossa classe. Então, é um assunto interessante, certo? Logo, se você escreve um texto falando sobre a igualdade de gênero, defendendo que a mulher é tão importante e deve ganhar o mesmo valor que um homem ganha, esse é o assunto que você está abordando. Agora, tudo que você vai escrever na carta, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua ideia, a progressão textual, tudo que tiver escrito na carta, a gente chama de mensagem. E essa mensagem da carta aberta é direcionada objetivamente, ou seja, sem rodeios, sem ficar fazendo merengues, ao autor, né, do autor, direto do autor para o interlocutor. A carta vai igual uma flecha, pá, direto no interlocutor. Outra característica que não a carta aberta ela não é muito longa, ela é um gênero mais, lacônico, né, mais reduzido. Diferente da carta pessoal, ela tem uma função social. É um texto de ativismo, é um texto de engajamento, é um texto de coletividade, é um texto político, é um posicionamento crítico. O adjetivo, por que, professora, que é carta aberta? Porque o envelope está rasgado? Não. Aberto quer dizer que é público, aberto ao público. Qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode ler. Pois ela é utilizada, né, para se posicionar ou mesmo para questionar, para solicitar algo a alguma pessoa ou a uma instituição, alguma coisa, ou para alguém que possua visibilidade, reconhecimento social e que pode resolver o problema. Então você pega a carta, escreve para alguém, mas não é qualquer pessoa. A carta que você tem que escrever tem que ser destinada a quem de fato pode resolver o problema. Pode ser a própria sociedade. Carta aberta à sociedade brasileira. É uma carta que você quer conscientizar a sociedade brasileira da importância do papel da mulher. Não é isso? Por meio desse gênero, pode-se exercer funções cidadãs, olha. É onde a gente exerce a nossa cidadania, assim como também o abaixo-assinado, que a gente já viu em outras aulas, uma vez que seu posicionamento crítico, a solicitação e a sugestão de medidas políticas tornam-se públicos, porque um texto desse, você se posiciona criticamente sobre um assunto e você ainda exige que sejam tomadas medidas que se resolvam aquele problema e você ainda sugere quais são as medidas que devem ser tomadas. É necessariamente pública, ou seja, divulgada em meio de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem com o maior número de leitores possível. Então, quanto maior o alcance, quanto mais pessoas visualizarem o texto, lerem, entenderem, questionarem e apoiarem a causa, quer dizer que mais você atingiu o objetivo, né? Mais o objetivo da carta foi atingida. Além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, né? Porque todo mundo vai ler, inserindo-o discursivamente nas questões sociais. Geralmente a carta é feita assim, ó, nós, em primeira pessoa do plural, nós, somos, não é isso? Sempre incluindo o leitor dentro dessa questão. A carta tem caráter argumentativo, como eu falei aqui no princípio, já que é um posicionamento crítico, pois, diante da discussão de temas sociais e apresentação de solicitações, é necessário fundamentar o seu pedido, fortalecer seu ponto de vista e sugestão apresentadas, baseando-se em argumentos sólidos. Então, você não pode dizer que aquele problema tem que ser resolvido porque sim não é um argumento, não é? Então não adianta falar, porque sim, porque tem que ser, isso não é argumento. Argumento é você dizer exatamente por que o problema tem que ser resolvido e quais são as sequelas desse problema para a sociedade, os danos que esse problema causa à sociedade e por isso ele se torna necessário de ser resolvido o mais urgente possível. Entenderam? Então, essa aqui é o teor, é isso que é o teor, isso aqui que é
a finalidade, né, de se conhecer, de se entender o que é uma carta aberta. De repente você tem questões sociais a levantar e você não sabe para quem direcionar o texto, e você envia pelo correio, você manda de modo privado, a pessoa vai ler e vai fazer de conta que nem recebeu, não vai dar nenhuma resposta. Então a carta aberta ela provoca uma resposta, porque uma vez que ela é pública, se as outras pessoas visualizaram, porque a carta a quem é direcionada não visualizou? Como é que o texto chegou até a mim, que estou aqui no interior do Piauí, né? Que estou aqui no interior, não, eu estou aqui na capital, mas você que pode estar no interior do Piauí, você visualizou essa carta e o presidente dos Estados Unidos não teve acesso, e era para ele que a carta era endereçada. Então é isso. A carta é aberta, se ela chegou até você, com certeza também chegou ao seu destinatário, que é a principal pessoa interessada no assunto, tá bom? E onde é que se publica esses textos, professora? Se eu quiser fazer uma carta aberta, onde é que eu vou publicá-la? Antes de saber onde você vai publicar, vamos lembrar da estrutura, como é que ela é organizada, tá? Por ser um texto público, por ser um texto de caráter social, ele tem que ter obrigatoriamente esses componentes aqui. A carta tem que ter esses componentes e é necessário respeitar essa ordem estabelecida. Primeiro, tem que ter o título. Mas na carta aberta, o título da carta, o nome da carta, é o nome do destinatário. O título é o destinatário. Deixa eu pegar aqui a borracha. Pronto. Destinatário. Pronto. O nome do título da carta é o destinatário. Como assim, professora? É para quem é dirigida a carta. Não é isso? O título é assim, digamos, eu estou escrevendo uma carta ao presidente, deixa eu ver, eu estou escrevendo uma carta ao presidente dos Estados Unidos, como é o nome dele, que eu esqueci agora. John Biden, exatamente, obrigada, John Biden. Então, o título da minha carta já é assim, ao senhor presidente dos Estados Unidos, John Biden. Pronto, o meu destinatário já é o título da minha carta. Aí vem a introdução. O que é a introdução, professora? É o assunto, é a apresentação do assunto, é o primeiro parágrafo. Logo no primeiro parágrafo, eu já digo o que é que eu pretendo com aquela carta. Eu já exponho qual é o assunto que eu vou tratar com John Biden. Não é isso? Estamos aqui representando todas as mulheres do mundo, tal, blá, 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 e vou apresentar qual é a minha finalidade, qual é o assunto que eu tenho a tratar com o John Biden. Aí, no segundo parágrafo, eu faço um desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? Já que eu introduzi o assunto e gerei uma teoria, que é a teoria, o meu posicionamento crítico diante do tema, então agora é hora de defender essa ideia. Por que é que eu acho que a mulher nos Estados Unidos deveria ser exemplo para todo mundo na questão da igualdade de gênero? Porque os Estados Unidos é considerado o país da democracia, o país mais democrático do mundo. E, além disso, é um gigante da economia, é um dos mais ricos do mundo, é a cultura que mais influencia as pessoas. Então, diante desse quadro, ou diante desse cenário, nada melhor do que o presidente dos Estados Unidos formular uma lei que obrigasse todas as instituições públicas ou privadas, a igualar os salários de mulheres e homens. Imagina só se a Coca-Cola, as grandes empresas começassem a igualar o salário de mulheres e homens dentro dos Estados Unidos, e essa ideia seria exportada para todo mundo. Entenderam? Então, no meu desenvolvimento, eu tenho que embasar tudo, eu tenho que usar todos os meus argumentos, meu poder de persuasão, de convencimento, para poder convencer o John Biden e o público que vai ler minha carta de que a minha ideia tem razão, tem fundamento, e a comprar a minha briga, né? A minha briga termina sendo a briga de todas. E na conclusão, é o último parágrafo, é um textozinho rápido, só na conclusão eu posso colocar
propostas de como ele poderia fazer isso, né? Isso através de lei, através de decreto, através de diálogo com as empresas, com as partes políticas, etc. Eu posso fazer sugestão de como ele poderia atender ao meu pedido. E aí eu faço aquela despedida cordial, nada de dizer beijinho, beijinho, tchau, né? É uma coisa bem cordial, bem impessoal também, nada de carinhosamente, você pode colocar apenas cordialmente, né? A palavra já diz tudo, cordialmente. E aí você faz a assinatura, porque não é um texto anônimo. Essa assinatura pode ser de uma pessoa individual, pode ser de um grupo de pessoas, pode ser de uma organização, pode ser de várias pessoas, tá bom? Então, é necessário que haja essa ordem aí para poder desenvolver uma carta aberta. Aqui um exemplo, carta aberta dirigida ao ministro da Economia questiona as privatizações do patrimônio público. Tá aqui, ó, carta aberta dirigida a quem? Ao ministro da Economia. Qual era o assunto? Olha, o assunto, privatizações do patrimônio público. Ministro da Economia é o destinatário. A gente só não sabe aí quem foi que escreveu a carta, porque o texto não chega a nos dizer. E aqui nós temos uma das cartas abertas, né, um exemplo de carta aberta, que é uma das mais conhecidas da atualidade, que inclusive na nossa aula de apresentação sobre esse tipo de texto, na segunda-feira, a gente falou sobre essa personalidade do ano, que foi a Greta Thunberg. Não é isso? Aí aqui eu trago de volta, Greta Thunberg faz carta aberta aos líderes mundiais. Olha só, ela começou, vocês lembram, né, que eu contei a historinha dela? Ela começou ainda adolescente, aos 15 anos de idade, a fazer manifestação sozinha, contra ou é a favor? A favor das causas climáticas e contra as mudanças climáticas e o aquecimento global. Ela com 15 anos, fazia o cartaz, confeccionava um cartaz de protesto e ia para a porta do parlamento sueco e ficava protestando o dia todo sozinha. Então, os outros colegas começaram a aderir à causa, foi chegando uma pessoa e outra, e ela se tornou uma líder da causa contra as mudanças climáticas. Beleza? Hoje é uma personalidade internacionalmente conhecida e, inclusive, convidada aí a participar até mesmo daqueles congressos internacionais com todos os países quando se fala de mudanças climáticas. Então, ela, junto com outras 3 amigas, escreveram uma carta aberta aos líderes mundiais. Aí a matéria dizia assim: a ativista sueca Greta Thunberg foi uma das coautoras, porque ela não escreveu sozinha, como eu falei, carta aberta pode ser escrita por uma pessoa ou mais. No caso, ela era uma das autoras, por isso é uma das coautoras de uma carta aberta destinada aos líderes mundiais, exigindo medidas imediatas contra as mudanças climáticas. A carta escrita, aí vai dizer quem foi que escreveu a carta, são essas 4 meninas aqui que aparecem na imagem. A carta escrita por Thunberg, que é a Greta, por Luísa Neuba, a Nuana de Wever van der Heijden e Adelaide Charlier, pede que políticas climáticas, olha que o assunto, pede que políticas climáticas sejam projetadas para proteger os trabalhadores e os mais vulneráveis. E também políticas climáticas para reduzir as desigualdades econômicas, raciais e de gênero. Abordaram foi tudo. Pegaram as causas climáticas e jogaram dentro da desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero. E elas escrevem isso a quem? A todos os líderes mundiais. Todos os líderes, todos os presidentes, todos os príncipes, todos os tipos de governo parlamentar, primeiro-ministro, seja qual for. Se é líder de algum país, de qualquer lugar que seja, ele se encontra dentro
das pessoas a quem a carta se destinava. Quase 2 milhões de pessoas de 50 países assinaram a carta. Né? A carta, lembra que ela não é um abaixo-assinado. A ideia dessa carta não é colher assinatura, tá bom? O objetivo não é coletar assinaturas, mas outras autoridades, famosas principalmente, se sentiram coautoras da carta e também quiseram assinar a carta da Greta Thunberg, certo? Dentre essas pessoas estão a Malala Yousafzai, que foi aquela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aquela que lutava pela educação, lutou pelas causas estudantis, queria estudar, não é isso? O ator Leonardo DiCaprio, que a gente sabe que é um ativista também ambiental, ele é um defensor do meio ambiente. O ator Joaquim Fênix, para quem não lembra, aquele que fez o papel do Coringa no último filme do Batman, né? Ficou bem conhecido aí, ganhou até o Oscar, né, de melhor ator pela interpretação do personagem Coringa aí do Batman. O Mark Ruffalo, para quem não se lembra, o Mark Ruffalo é aquele ator que fez o papel do incrível Hulk lá nos Vingadores, né, no filme dos Vingadores. Ele faz o incrível Hulk quando está destransformado do Monstrão Verde, que o Monstrão Verde é boneco de animação gráfica, né? E o Mark Ruffalo faz o papel, então, do professor Ben, né? Que é um cientista, quando está destransformado. E muitas outras personalidades aí assinaram também essa carta idealizada, escrita por essas 4 adolescentes, que foram a Greta Thunberg, a Luísa Neuba, a Noana de Weve van der Heijden e a Adelaide Charlier. Beleza? Vamos conhecer o conteúdo da carta? Vocês querem conhecer? Bem, traduzindo, a carta dizia assim: prezado líderes mundiais, estamos em uma situação de emergência. Observa como eles colocam o verbo na primeira pessoa do plural. Sabe para quê? Para convidar você a fazer parte da causa, para inserir o leitor dentro da causa. Prezado líderes mundiais. Aqui, prezado líderes mundiais é a quem a carta se destina. Quem estamos? Nós. Nós estamos em uma situação de emergência. Nesse nós estamos, elas colocam os líderes e elas colocam a gente, leitor. Entra todo mundo na mesma situação de emergência. Vão se apresentar. Somos ativistas de diferentes causas de todas as partes do mundo. Uma é ativista pelo clima, a outra pela igualdade de gênero, a outra contra a desigualdade social, outra contra a desigualdade econômica. Juntou tudo e deu nessa grande carta aqui. E pela primeira vez, unimos nossas vozes, juntas, né, as 4, para escrever esta carta. Não é pedindo, não. Elas estão exigindo ações imediatas neste ano crítico, que era o ano de 2019, se não me engano. Há 5 anos, na sede da ONU, aí ela vai lembrar, isso se chama repertório sociocultural, né? Ela vai pegar lá na história um acontecimento para poder contextualizar com o assunto. Há 5 anos, na sede da ONU, Organização das Nações Unidas, 193 países assumiram o compromisso de implementar os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. Foi feito um acordo, um tratado chamado Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. E 193 países assinaram esse compromisso. Aí ela está cobrando, né? Trata-se de um plano histórico, para quem não sabe o que são o OGDS, para quem não sabe o que é OGDS, Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, ela lembra. Trata-se de um plano histórico para erradicar a pobreza extrema, para acabar com a pobreza extrema, para superar desigualdades e reverter a crise climática. Esse era o objetivo desses planos globais aí, desses objetivos globais. Aí ela diz assim: vejam a situação atual do nosso planeta. Olha agora para o nosso atual, olha, quer dizer, faz 5 anos, né?
que essa carta e que esse compromisso foi assinado. Aí ela chama para o presente, ó, vejam a situação atual do nosso planeta. O clima está aquecendo, desastres naturais estão se tornando cada vez mais frequentes, milhões de pessoas estão sendo forçadas a abandonar seus lares, crianças estão sofrendo com a falta de itens essenciais como alimento e assistência médica. Ativistas estão sendo assassinados por defender seus pontos de vista. Meninas e mulheres estão tendo seu direito à educação negado e sofrendo discriminação e violência. Ou seja, o fator 1, por causa do não cumprimento desses objetivos, tudo que foi feito para erradicar a pobreza, superar a desigualdade e reverter a crise climática não aconteceu. Então, o que foi que aconteceu em consequência disso? O clima está aquecendo. Como o clima aquece, desestabiliza tudo, desastres naturais se tornam cada vez mais frequentes. Você vê todo dia na televisão. É tsunami, é enchente, queimada, né? O tempo todo você vê isso. Milhões de pessoas estão sendo forçadas a abandonar seu lar devido a não ter comida, por causa da seca ou por causa do intenso frio. Crianças estão sofrendo com falta de itens essenciais, como alimento e assistência médica. Claro, se abandonam, é tudo uma consequência da outra, gente. Se não tem o clima, não tem, e tem desastre natural. Se tem desastre natural, pessoas são obrigadas a fugir de sua casa. Se elas estão desabrigadas, crianças estão sofrendo falta de alimento e de assistência médica. Ativistas que defendem a causa são assassinados. Meninas e mulheres não têm seu direito à educação, não têm direito, e ainda sofrem discriminação e violência. Ou seja, uma coisa vai juntando a outra. Apesar de tudo isso, elas continuam dizendo, né? Apesar de tudo isso, no entanto, ainda ousamos esperar que em 2020, não dá pena, já passou e não aconteceu, tá bom? Não aconteceu. Ainda ousamos esperar que em 2020, aqui é a parte em que os autores sugerem o que é que eles devem fazer, né? Em 2020, vocês agirão de forma decisiva e corajosa e iniciarão uma década de ações cruciais. Precisamos que vocês ajam mais depressa para obter os recursos necessários para implementar essas ações, para monitorar a implementação, para desenvolver soluções radicais. Está aí, ela está dando a ideia, olha, vocês têm que lutar e serem mais firmes, radicais, né? Começar imediatamente por essas mudanças. Estamos de olho em vocês, olha aí, ó, nós temos que monitorar os nossos líderes políticos, é isso que ela quer dizer. Estamos de olho em vocês, porque o eleitor só pensa, só enxerga o político no tempo da campanha. Passou a campanha, ele nem vai ver o que é que o político dele está fazendo, o que é que o político dele está votando. Então, ela está dizendo isso para os líderes mundiais. Estamos de olho em vocês, quer dizer, nós estamos acompanhando as suas promessas e as suas ações. E lutaremos todos os dias pelas pessoas e pelo planeta. Elas querem defender as pessoas e o planeta. Não somos poucos, somos milhões unidos em uma só voz e com uma única pergunta. Como vocês cumprirão suas promessas e avançarão substancialmente na implementação dos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável neste ano? Esperamos que respondam com a urgência necessária. Aí vem a assinatura Greta Thunberg, Luísa Neubauer, a Nuana Joe van der Heijden e Adelaide Charlier. Viu só? Como é que se escreve uma carta aberta? Não precisa ser um texto muito comprido, não se usa palavras, né? Não se usam palavras vulgares. O português tudo direitinho, pontuação, acentuação, interrogação, tudo no seu devido lugar. E um texto que não fica enrolando, indo e voltando. Ele só tem desenvolvimento. Simbora. Prezados líderes mundiais, estamos em uma situação de emergência. Esse trecho da carta se configura como título, introdução, desenvolvimento ou conclusão. Que é isso? Prezados líderes mundiais, estamos em situação de emergência. Esse é o título da carta.
É a introdução, é o desenvolvimento ou uma conclusão? O que é que vocês acham? Em Prezados Líderes Mundiais, lá em cima, né, a carta aberta, o título da carta é direcionada a quem vai receber a carta. Então, se diz: Prezados Líderes Mundiais, estamos em uma situação de emergência, é o título, é a primeira parte do texto da carta aberta, é o título. Na parte que diz, somos ativistas de diferentes causas de todas as partes do mundo e pela primeira vez unimos nossas vozes para escrever esta carta, exigindo ações imediatas neste ano crítico. Nesse trecho, é possível de se identificar 2 elementos importantes da carta aberta, que são autoria e finalidade. Autoria, quem escreve. Finalidade, por que escreve, né? Quem escreve? As ativistas de diferentes causas de toda parte do mundo. Por que escreve? Escrevem para exigir ações imediatas neste ano crítico. Pode ser. Nós temos o emissor e o interlocutor. Emissor é quem escreve, as ativistas. Interlocutor é quem vai ler, os líderes. Mas eles não estão aqui. E quem vai ler também? O público. Mas eles não estão aqui. Causa e finalidade. Causa. Qual é a causa? A causa que elas lutam é pela igualdade, né? Pelo clima, pela igualdade de gênero, por aquele monte de coisa. Então, não está nesse trecho. Receptores, não. Eu acho que a letra A. Autoria e finalidade. Quem somos? Somos as ativistas. O que queremos? Queremos ações imediatas neste ano crítico. Então, isso aqui é a autoria, quem escreve, e isso aqui é o que elas pretendem. Exigem ações imediatas neste ano crítico. Terceira questão. No trecho, trata-se de um plano histórico para erradicar a pobreza extrema, superar desigualdades e reverter a crise climática. O trecho destacado refere-se a quê? O que é esse plano histórico? Um plano histórico. Lá no texto que elas escreveram, o que era? Se você tem boa memória, boa leitura, você vai lembrar do que é, né? Então, o que é o plano histórico a que ela se refere? É o compromisso da ONU? É a responsabilidade de 193 países? É o plano de objetivos globais de desenvolvimento sustentável? Ou é a implementação da política dos ativistas mundiais? Então, um plano histórico para erradicar a pobreza, superar a desigualdade e reverter a crise climática é o quê? Foi o Plano de Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, que foi assinado por 193 países. Lembram disso? Foi assinado por 193 países em 2015. Né? 2015, não, 2014. 2015, foi 2015. Em 2015, 193 países assinaram esse compromisso que não se concretizou. Então, ela está falando desse plano histórico. Foi esse plano que foi criado aí para erradicar a pobreza extrema, superar a desigualdade e reverter a crise climática. Vejam só palavras fortes, né, gente? Causas nobres, pobreza extrema, desigualdade, crise climática. E 193 países assinaram o documento. Até hoje, nenhum deles fez nada para mudar essa realidade. E é isso que era a intenção da carta. Cobrar que esse compromisso assinado fosse executado, fosse finalmente concretizado. Quarta questão. Segundo o texto, várias são as consequências do aquecimento global, certo? Dentre os fatores enumerados abaixo, assinale verdadeiro ou falso, aos que são causados por esse fenômeno natural, que é consequências do aquecimento global. O que são consequências do aquecimento global? Desastres naturais estão se tornando cada vez mais frequentes. Isso aí é consequência do aquecimento global? Com certeza, sim. Milhões de pessoas estão sendo forçadas a abandonar seu lar. Ora, se tem desastre natural, as pessoas são obrigadas a sair de seus lugares. Elas não vão ficar lá para morrer, não é isso? Pelas enchentes, pelas queimadas, pelas derrubadas das encostas. Crianças estão sofrendo com a falta de itens essenciais, como alimentos e assistência médica. Também vem
da consequência do aquecimento global. Uma coisa puxa a outra. Ativistas estão sendo assassinados por defender seu ponto de vista. Exatamente. Todos os ativistas ambientais sofrem, né? Até agora, outro dia mesmo, mataram 2 ali no Amazonas, que estavam defendendo o quê? Defendendo a terra contra o garimpo, e foram mortos. Então, também faz parte disso. Meninas e mulheres estão tendo seu direito à educação negado e sofrem também é parte dessa consequência do aquecimento global. Ou seja, por um assunto acaba disseminando uma cadeia de fatores. Sabe aquela história que você diz assim, toda ação tem uma reação? Então, isso aqui são consequências de um mesmo fator, Se o mundo lutasse contra o aquecimento global, não haveria tanta miséria, tanta fome ou tantas pessoas sendo assassinadas. Apesar de tudo isso, no entanto, ainda ousamos esperar que em 2020 vocês agirão de forma decisiva e corajosa e iniciarão uma década de ações cruciais. Precisamos que vocês ajam mais depressa para obter os recursos necessários para implementar essas ações, para monitorar a implementação, para desenvolver soluções radicais. Quinta questão, vocês no texto reporta-se a ou a quem, né? Quem são vocês no texto? É a população mundial? Vocês são os ativistas ambientais? Vocês são os líderes mundiais? Ou vocês são os cientistas do mundo inteiro? É só se você se perguntar assim, a quem é endereçada a carta? Para quem elas escreveram? Aos líderes mundiais. Então, elas chamam de vocês a quem? Aos líderes mundiais, a quem elas se dirigem. No trecho destacado, para obter os recursos necessários para implementar essas ações, para monitorar a implementação, para desenvolver soluções radicais, observa-se a repetição da preposição para. Esse recurso coesivo, esse de repetir, para, é chamado de anáfora, catáfora, elipse ou reiteração. A repetição da mesma palavra, não é isso? Dentro de um texto, o que é anáfora? Anáfora é quando você se refere a uma coisa que já passou. Quando você diz Paula, ela, aí já passou. Catáfora é quando está lá na frente. Ela, a Paula, então é catáfora. Elipse é quando você esconde a palavra que já foi dita antes. Você subentende para não repetir. Então, se você repete a mesma palavra, isso é chamado de reiteração. E hoje a gente reviu todos os assuntos que a gente trabalhou durante a semana. A carta aberta e a referenciação, a coesão referencial, tá bom? Então, tenham vocês uma boa semana e a gente se encontra de novo na aula de segunda-feira. Até lá!